Glória a Deus. Essa é a nossa Naná. Amém. Glória a Deus. Guerreira toda a vida. Deus abençoe. O nosso time feminino aqui é muito forte. O masculino também. Diz para elas, agosto é logo ali. Ó, tem surpresa de Deus aí para nossas vidas, amém? Queridos, a nossa igreja é uma bênção. Você consegue falar isso? A minha igreja é uma bênção. Meu irmão é uma bênção. Diga, aperta essa mão do teu lado aí e fala, rapaz, tu é único. Peça rara. Coisa boa. É uma bênção, irmãos. Eu quero remir o tempo. Já são 20 horas e 27 minutos. E eu quero falar até 9 horas. Para a gente ir embora. Quem fez um aí? Faz isso não, hein? Vai dar certo. Está sendo filmado aos nossos irmãos que acompanham pela internet. Amém. Deus abençoe a sua vida. O Robson tem se dedicado, se esforçado. Amém. Nós temos recebido, até mesmo o Robson, informações, né? Elogios a respeito dos cultos, das reuniões. E o povo tem sentido a presença lá na casa deles. Por tudo que Deus tem realizado aqui. Amém? Queridos, abrem comigo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso evangelista São Marcos, capítulo de número 11, e o versículo é o de número 12. Bem, nós vamos ser sucinto, eu prometo não passar de 9 horas, tá bom? Chega bem em casa. A pastora já justificou nossa ausência na escola bíblica, nossa ausência no evento do departamento infantil. Amém? E eu louvo a Deus, irmãos, que a igreja, ela não está inchando, ela cresce com consistência. Bom é quando a pessoa se encontra e sabe o que fazer. Amém? Amém, queridos? E por entender que a igreja é madura, eu vou citar 2 nomes aqui. É claro que citando o nome desses homens, as esposas, a família está sendo representada, que é o Carlos, o Estevão, está ali. Tá com saudade do cara. Gosto do irmão demais, tá? Eu tô vendo o Julinho lá. Julinho. Tudo bem, meu filho? Amém? Glória a Deus. Julinho, esse homem na tua frente aí, bota a mão no ombro dele aí. Esse aí de preto. Esse milagre aí na tua frente. Irmãos, quando esse homem der o testemunho dele, quem não acredita em milagre, quanto livramento, né, varão? Quanto livramento. Houve uma época que a igreja pentecostal entregava muito livramento, né? E tinha uns profetas mais ousados que diziam assim: por você Deus mata, por você Deus fere. Eu achava grosseiro, eu achava pesado. Mas quando eu olho para esse moço aí, eu acredito nessa profecia. Quantos e quantos, né, varão? Que Deus te conservou em vida. O pastor Vandes ficou feliz aqui. Eu não vou falar o teu apelido, não. Deus mudou a história, não mudou? Mudou? Quem bota apelido é o cão, né? É o mundo. Deus dá nome, sobrenome. Deus honra. Seja bem-vindo, tá? Volte mais vezes. Bem, queridos, Marcos 11:12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram da aldeia de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas.
porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Podemos assentar, queridos? Deixa eu ganhar tempo aqui. Irmãos, a gente, por graça e bondade de Deus, de vez em quando a gente recebe convites, né, para falar do amor de Deus, para ministrar a palavra. E a gente, aceitando o desafio e entendendo que não é por mérito, mas pura dependência, a gente avança. E o lugar mais difícil, irmãos, para mim ministrar, é esse lugar aqui. É a nossa casa. Quem estava comigo ontem em Guaba, né, parte do departamento dos adolescentes, eles viram, e eu me esforço, irmãos, vocês que nos acompanham ao longo desses 15 anos da igreja, vocês contam no dedo pastores que entraram aqui com departamentos, seja de homens, seja de mulheres. Eu gosto de andar com o meu povo. Eu me recordo que estava conversando com o Celso esses dias, o dia de São Paulo, né? Noel conduzindo um veículo, o Celso. Eu acho que eu banquei a direção, nem lembro se era eu mesmo dirigindo. Que eu dormia? Era o Alex Mistério. Então eu dormi, pronto. E nós fomos a São Paulo com o departamento, né, de coreografia da igreja, né? E tantos outros lugares, irmãos. E quando a gente chega nesses lugares, escute isso aqui, irmãos. Quando a gente chega nesses lugares, o tratamento é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, é banquete, é melhores restaurantes. Já teve pastor que me deu a chave da casa dele, né, minha santa? Saiu, largou a gente lá, né? Ontem, 20 pessoas na casa do irmão Alex. Amém? Então, queridos, eu gosto de andar com o povo e eu gosto que a igreja veja como é o nosso comportamento, como nós somos recebidos. É claro que para quem está recebendo, está me vendo esporadicamente, irmãos. O segredo do evangelho não é ser um visitante. É por isso que o salmista escreveu o Salmos 91, e ele disse que aquele que habita, não é o que visita, não é o que vai de vez em quando, ou que não tem alguma coisa para fazer. Vou na igreja hoje. Não. Mas, entrando no contexto em que nós lemos, é diferente quando você convive, porque você só conhece quando você convive. Nós lemos aqui que no dia seguinte, quando saíram da aldeia de Betânia, certamente na casa de quem? Marta, Maria e Lázaro, amigos íntimos. Todas as vezes que Jesus se destacava para essa casa, geralmente ele era recebido de que forma? Banquete, comida, bebida, fartura. Só que nós acabamos de ler que neste dia Jesus saiu de Betânia com fome. Talvez ele tenha dito aos discípulos: hoje nós vamos estender o jejum. Marta, Maria, Lázaro, fiquem tranquilos, não precisam se endividar ou gastar conosco. Hoje nós só vamos passar a noite e vamos estender o jejum.
Para quem está andando com o Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para me comparar a Ele? Mas de vez em quando a gente escuta assim: pastor, não vai parar para almoçar? Pastor, daqui a pouco. Eu costumo dizer que a missão tem pressa. E ontem, quando a turma chegou lá na Iguaba, a primeira coisa que falaram: pastor, nós estamos com fome. Queridos, você imagina os discípulos, irmãos, porque tem casa, escuta isso aqui, tem casa que se você anunciar que vai ter um culto ou uma oração, tem briga para chegar, porque tem gente que é farto, tem gente que gosta de ver as pessoas comer, tem gente que tem prazer em ver os irmãos na comunhão, principalmente no partir do pão. Fartura, tem gente que é farto mesmo. Assim era Marta, Maria e Lázaro. Só que nesse dia, Jesus, Almir, decidiu não sentar à mesa com eles, não comer com eles, estendeu o jejum com o propósito de dar uma lição a seus discípulos. Porque Jesus, Antônio, Fabiana, ele sabia do tempo que ele tinha, era curto. O seu tempo terreno, o seu ministério, após a sua idade adulta, segundo o costume, 30 anos. E a história conta que ele ministrou e ensinou 3 anos e meio aproximadamente. Então ele tinha um tempo. Sabe quando você tem uma missão e a sua missão tem tempo, tem pressa? Você não pode se distrair, você não pode perder tempo, você não pode ficar, trocando farpa. A missão tem hora. Cada segundo é importante, porque vidas estão em jogo. Sendo que dessa vez, Jesus se retira de Betânia, e quando ele passa e ele avista a figueira, ele se aproxima, e os discípulos estão observando Dinei. E quando os discípulos estão atentamente olhando as ações do mestre, Jesus vai vasculhar o Wellington. E a Bíblia diz que Jesus não achou nada senão folhas. Aí o versículo 14, Juninho, Bia. E Jesus falando disso à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos estão prestando atenção em tudo isso. Queridos, para quem está vindo de um contexto de curas, milagres, de ressurreição, de restauração, é complicado você ver uma cena dessa. Quando você anda com alguém, que é generoso, que gosta de te ver sorrir, que as ações dele te impactam, te deixa atônito, porque todos nós temos alguém que a gente admira. E os discípulos largaram tudo para segui-lo e observar as suas ações. E é impossível andar com Jesus e não ser impactado, Cris. Mas a Bíblia está dizendo que agora ele vai amaldiçoar a figueira. Os discípulos estão observando. Talvez eles lembraram Flávia, diaconisa de Deus. A viúva, ele ressuscitou o filho. O próprio Lázaro, ele ressuscitou. Deixa eu te falar um negócio aqui. Para nós amadurecermos, nós vamos precisar participar, assistir, ver e ouvir os dois lados da moeda.
Olhe para cá. Talvez no pensamento natural, a gente imagina, por que tanto rigor? Amaldiçoar uma figueira? Eu não estou falando de uma mangueira, de uma bananeira. Eu não estou falando da videira, né? Que Jesus também se colocou como a videira. Eu estou falando da figueira, irmãos. De todas as árvores, a figueira ela tem uma peculiaridade. Antes dela botar um botãozinho de flor ou de folha, ela frutifica. Então quem olhava de longe e vendo a figueira frondosa, no sentido de folhas, imaginava consigo, tem fruto. Mas a Bíblia diz que avistando a figueira de longe, verso 12, verso 13 melhor dizendo, quando ele se aproxima, ele vai perceber que ela não tinha fruto. O pensamento comum, normal, para qualquer outra espécie de árvore, menos para a figueira. Quem entende? Quem entende? Mas uma coisa nos chama a atenção. Versículo 13, se puder colocar na tela. Marcos 11, 13. Obrigado, me acompanhe. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão, porque não era tempo, porque não era tempo. Isso me deixa. O figo é primeiro que a folha. Então por que mandar amaldiçoar? Já tinha o quê? Como eu disse, o assunto é sobre a figueira. O assunto não é sobre a bananeira, a amendoeira, a mangueira. Pastor, explica isso melhor, que eu não estou entendendo nada. Agora você vai entender. O presbítero Marcos foi cirúrgico aqui. Eu estava numa dúvida aqui terrível entre dois textos. E ele falou aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio criou Deus o quê? E depois ele fez menção do segundo texto bíblico, Mateus 6, versículo de número. E buscar em primeiro lugar o quê? E a sua? E as demais coisas? Se nós fôssemos traçar, irmãos, um paralelo com a figueira que Lucas narra no capítulo 13. A figueira infrutífera, você vai ver que no meio de uma vinha, a figueira está plantada no meio de uma vinha. O que vem a ser vinha? Produto da parreira, pé de uva. A uva, dentro da sua simbologia, segundo a Bíblia e a história, ela simboliza a alegria. O lugar é bom para frutificar, mas a figueira decidiu cruzar os... Tem gente que por mais que o ambiente seja bom e favorável, não consegue dar fruto de jeito e maneira. Segura. Mas o que me chama a atenção é que o viticultor, que representa o Espírito Santo, ele vai chegar até o dono da vinha, o Senhor soberano, e vai dizer: deixa eu cuidar dela mais um pouquinho, deixa eu cavar, deixa eu estercar, deixa eu regar. Passando mais o tempo, se não frutificar, pode cortar e lançá-la fora. Ok? Então assim foi concedido. Mas esta aqui, de Marcos capítulo 11, verso 12, Jesus foi implacável. Aí tu me pergunta por quê? Irmãos, vai ter desculpa para A, vai ter desculpa para B, vai ter desculpa para C, mas para mim e para você não haverá desculpa. Só não se posiciona quem não quer. Só não toma uma posição quem não quer. Só não se achega nos departamentos quem não quer.
posso entrar aqui, irmãos, eu sei que é domingo, é louvor, é adoração, mas eu não vou voltar para casa sem entregar tudo que Deus mandou entregar aqui hoje, irmãos. Deus está cansado de desculpas, irmãos, esfarrapadas de todos nós. Ninguém passa aqui não, ninguém passa aqui não. É claro que Deus escolhe alguns para montar um colégio apostólico, para montar uma diretoria, porque, irmãos, nós não somos, sabe, aquela porta dos fundos. Existe um CNPJ, existem alguns nomes que respondem junto comigo, e existem líderes e pessoas responsáveis. Deus não está falando com pessoas, sabe, que não têm o coração ensináveis, pessoas insubmissas, pessoas que não querem nada com a voz do Brasil, tão pouco com o reino de Deus. Mas eu tenho um negócio aqui para te dizer: o tempo está passando, a ampoleta está virada, a areia está findando, e Deus está mandando te perguntar: qual é a desculpa de hoje? Eu quase peguei o controle aqui, apertei para a pastora passar, senão eu não ia ter o que falar. Para ela, senhor. Porque, irmãos, hoje, por graça e bondade, nós tomamos um café da manhã, nós almoçamos. Eu não sou de lanche da tarde, mas já fizemos pelo menos 2 refeições. Eu não sei se eu vou emendar na terceira. Abri meu guarda-roupa, irmãos, e eu vou falar um negócio aqui para você. Não me tenha por vaidoso, não. Quem conhece a minha história sabe que eu não sou vaidoso. Mas hoje eu tenho a alegria de chegar lá no closet. Qual é o nome daquele negócio? São 2 araras, não é close ainda não? Pronto, é o papagaio lá. Eu não sei nem o nome do troço. Mas, irmãos, ele faz um L assim, ó. Ele faz um L assim, ó. Ele faz um L. Dá atenção aqui o pastor, gente. Ele faz um L assim, ó. E eu escolho o terno que eu vou colocar, irmãos. Faço as combinações. Tem dia que tá ruim, eu pego a parte de cima de um, emendo na parte de baixo do outro. No final dá tudo certo. Mas hoje, irmãos, Deus fez essa coisa. Sentamos na mesa hoje. A esposa fez um músculo. Não foi filé mignon não, irmão. Porque se botar filé mignon e músculo, eu fecho com músculo, irmãos. Uma batata doce cozida, uma vagem cozida, uma couve mineira, irmãos. Vai realizando aí, irmãos. Olha para cá, queridos. Um suco de uva integral. Diga glória a Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmãos, eu não tenho do que me queixar, e nem motivo para dar desculpa para Deus, ou tentar de alguma forma justificar, sabe, irmãos, uma negligência, uma falta de postura, um mau comportamento, ou virar as costas para Deus. Eu não sei você. O que não me falta é motivo, irmãos, para louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. E o principal, irmãos, ainda que eu não tivesse feito essas 2 refeições hoje, uma graça, irmãos, me alcançou. Uma paz que excede todo entendimento humano. Por esses dias eu fui questionado, Vanessona, bom te ver, minha filha. Pastor, o senhor e a pastora não tem problema? Vocês brigam? Tu acredita que me perguntaram isso? Eu falei, ela que briga comigo. Tô brincando, minha santa.
Olha para cá, gente. Mas é sério, irmãos. Escute isso aqui. Quando você olha para a ação de Jesus com relação a essa figueira, parece que Jesus foi muito rigoroso. Ele seria rigoroso, irmãos, se não fosse com a figueira. Porque a figueira tem sua representatividade. A figueira ela é comparada à nação de Israel. Quando Israel se tornou nação, por um voto de Minerva de um brasileiro, quem sabe o nome dele? Osvaldo? Quando Israel, se eu não me engano, foi em 1984, 84. Se eu não estiver enganado. Não me recordo a data. Mas quando Israel foi reconhecido mundialmente como nação, Israel já era temida por todo mundo. Por causa das investidas mundial contra Israel. E por todos os livramentos que Deus deu a Israel. Quem tem o hábito de ler a Bíblia e entrar na realidade da história. Porque eu tenho essa coisa na minha imaginação. Eu consegui, irmãos, ver, quase toquei no aquário natural, quando o povo atravessava o Mar Vermelho. Se eu falar para vocês que eu já me transportei, já consegui contemplar o Vale de Ossos Secos, a minha imaginação, irmãos, quando eu leio, ela me conduz para dentro do cenário, irmãos. Se eu chego antes, eu vejo até a pedra de Lázaro sendo removida. Porque eu mergulho, irmãos, e me esforço para viver a história. Eu não sou melhor que ninguém, irmãos, e nem quero esse título. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não abro mão da escolha que Deus fez pela minha vida. Às vezes nós somos questionados porque nós somos tão, por que tão... Eu não tenho o evangelho como profissão, irmãos. Mas eu levo a sério aquilo que Deus me deu como responsabilidade. Algumas pessoas questionam, como alguns pastores até amigos, que às vezes, sabe, sem perceber, eles deixam escorregar algumas coisas, e a gente sabe quem realmente tem um coração sincero com a gente. A gente sabe quem de fato gosta da gente, quem é a gente perto e quem nos tolera. Deus dá esse discernimento. Então de vez em quando eu observo, e até eu, Miss Lília, fico espantado com o agir de Deus na minha vida. Eu não sei se você consegue olhar em redor e ver as coisas que Deus já fez por você. Pastor, onde é que você quer chegar? Irmãos, a intenção é alcançar corações aqui. Que a gente venha ser mais grato. Que sejamos mais gratos a Deus, irmãos. E eu vou falar um negócio para você, querido. Ser grato a Deus é muito mais que palavras. Nós estamos no ano letivo aqui. O que vão falar em Deus, você vai ver. Daqui a pouco eles entram na tua casa, aparecem lá na televisão, com jargão que Deus é bom o tempo todo, que Deus faz. Mas a última coisa que eles querem é compromisso de fato com esse Deus. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Estou por 5 minutos. Robson, capricha aí. Dá um zoom aí, Robson. Nós estamos diante de mais um ano político, sim ou não? Mais um ano político, sim ou não? Irmãos,
Eu não tenho nada contra os políticos. Eu só não me associo. Reconheço quem trabalha. E às vezes que eu fiz menção de um determinado vereador aqui, não foi por saco de cimento, não foi por metro de pedra ou areia, negativo. Foi um gesto dele na galeria do esgoto aqui, ó, que passa na porta da igreja. A nossa frente era para lá, e ele dentro de um carro preto, a equipe chegou com muita má vontade de trabalhar. Ele saiu furioso de dentro do carro, tomou a ferramenta das mãos e entrou, irmãos. Enquanto o petróleo não correu, ele não saiu de dentro do negócio. É a única menção que eu faço. Eu talvez até pedi perdão a ele, que ele estava presente. Eu perguntei, ele: vem cá, quanto foi que o senhor pagou um aluguel meu? Uma luz, uma água, me deu um cimento, me deu alguma coisa. Eu acabei constrangendo o homem, depois eu pedi perdão. Tem hora que eu tenho uns picos de, sabe? Tem hora que... meu Deus, o que eu fiz com o homem? Não sei nem se o Robson mandou isso pro ar. Corta lá, Robson. Você está entendendo? Não, irmãos, é para você entender que aqui nós somos dependentes do Senhor, irmãos. A gente fecha com Ele porque Ele não falha, Ele não erra, Ele cumpre, irmãos. É só para você entender. Posso entrar? A gente prega oferta e dízimo porque está na Bíblia. E quando eu falo de dízimo e oferta, não é necessidade da casa não, está tudo em dia. Porque, irmãos, há 15 anos, quando inaugurou, nós passamos 4 meses gastando da rescisão de trabalho. Botamos tudo na obra, irmãos. Para não dizer que eu não botei tudo, eu renovei minha carteira de motorista na época. Aí quando findou o dinheiro, irmãos, eu entrava aqui, que era um terreno baldio, abandonado, tinha envelope aqui dentro. Eu abria um portão velho com marcas de projetos aqui. Era ali, sei lá onde era, mais para lá. Eu abria o portão, dava de cara com envelope. Adivinha quanto tinha? O valor do aluguel. Deus é Deus aqui, irmãos. Ele é dono dessa obra. Então quando a gente fala de dízimo e oferta, que eu tinha essa dificuldade. Até que um pastor, que eu considero muito, irmãos, Marco Aurélio, pastor presidente da ADPEG, no pé do Morro do Jorge Turco. Toda vez que eu chego lá, a igreja está cada vez mais bonita. Ele falou para mim assim: se você não ensinar o teu povo a ser generoso, tu está retendo a bênção que Deus quer derramar na vida deles. Aí eu, cara, é verdade. Quem não planta, quem não semeia. Deus começou a mudar histórias aqui, irmãos. Portas se abriram, situações de trabalho, negócios. Foi semana passada, eu fiz uma lista aqui, dei na mão da pastora. Pastora, dá uma olhada aqui, vê se está certinho. Ela: não está não. Eu falei: o que houve? Faltou acrescentar isso, isso, isso e isso. Sabe por quê, irmãos? Eu não abro mão de fazer essa minha parte com Deus, porque essa obra começou com carroceiros, moradores de rua, homens drogados. Os camaradas, quando passavam aqui, agora está na moda puxar carroça, né? Mas há 15 anos atrás não era moda não. Os camaradas passavam puxando as carroças aqui, as crianças corriam, tinha medo. Vocês pensavam que era o homem do saco, ou sei lá o que era. As crianças corriam, irmãos. Os camaradas chegavam perto, quando falava de longe, vinha aquele bafo de álcool, então aquele cheiro, né? Da erva do capiroto, né? E a gente recebeu aqui, oraram comigo, choraram comigo, peneiraram areia comigo. Aí eu estava fazendo uma listinha aqui, domingo. Hoje nós temos dentista, psicólogos, nós temos militares, hoje nós temos profissionais da área da saúde, enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem. Deus está preparando aí, irmão, jogador de futebol, médico,
Deus está preparando aí, irmãos, militares de patente. Deus está preparando tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Ele é o dono desta obra. Você está entendendo, irmãos? Agora só não vai crescer, só não vai desenvolver quem não quiser. E empresários. Hoje a igreja tem tudo isso. Aí eu vou deixar Jesus vir me vasculhar e não achar nada? Tem que falar da classe também, motorista, taxista, Uber. Tá bom, mais quem? Barbeiro, mais quem? Opa, vigilante. Tá todo mundo aí, irmãos. Quem entende? Ai, tem tudo, irmãos, tem tudo. Aí eu vou deixar Deus vir até mim. Olha para cá, já estou encerrando. E vasculhar e não achar nada. Tu acha que eu vou deixar Deus falar assim comigo? Ô Fábio, e aí? O tempo está passando, irmãos. O tempo está passando. O tempo está passando. Essa semana eu tive lá no Márcio e na Kelly. Que coisa linda. Vou falar aqui. Fui lá. O Márcio me trazia, eu estava com a Zafira. Precisei, o carro da igreja. Fui lá, Márcio, me leva lá na igreja. Aí ele, pastor, o senhor pode entrar um minuto? Falei, vamos lá. Estou corrido. Entra aqui rapidinho. Quando eu entrei, veio pai, mãe, veio genro, veio nora, é cunhado, né? Veio cunhado, veio cunhada, veio vovô, vovó, veio... a família toda se reuniu. Pastor, ora aí, ora para fulano, ora para... Ei, meu Deus do céu, vamos orar. Mas sabe o que eu achei bonito? Nem todos crentes, mas num respeito terrível. O casal que passou pelas águas no último batismo já está ganhando a família toda para Jesus, irmãos. Com um respeito. Eu estou falando isso aqui, vocês não são vaidosos. Sabe, uma coisa que eu... Meu Deus. E não parava, tem gente lá naquele quintal, né, meu irmão? Não parava de sair gente. Daqui a pouco, pastor, o senhor pode orar? Irmão, virou uma congregação. Demos as mãos, e um chora daqui, outro se quebranta de lá. Você está entendendo, irmãos? Quando a gente decide servir a Deus de fato, fica ninguém não, irmão. Nenhuma unha fica no Egito. É claro que existem casos e casos. Mas tem gente aqui que o tempo está passando. O tempo está passando. E a coisa não muda. E Jesus está procurando o fruto. E está vasculhando. O que é que nós vamos ouvir? Sabe quando é que o problema começa, já caminhando por fim? É quando há aproximação. De longe todo mundo é bênção, irmãos. De longe todo mundo é vaso. Eu quero ver de perto. O que é que nós vamos ouvir do Senhor? Aí tu imagina os discípulos. Imagina os discípulos. Pô, o mestre mandou secar. A porta fechou. A empresa fechou. Pastor, não fale isso do altar. Não, falo sim. Se eu pudesse pedir um hino a nossas jovens, eu ia pedir aquele hino que diz que prefere ver você perder coisas do que te perder. Porque coisas você já conquistou uma vez. Agora, se Ele te der,
você não perde nunca mais. Não perde nunca mais. Quando a gente conta algumas histórias aqui, tu conta no dedo, irmãos. Eu me recordo que numa das orações, antes de inaugurar, foram 40 dias de oração. E teve uma senhora aqui que disse que nós teríamos... Ela disse duas coisas. Ela falou, essa igreja vai ter muitos empresários. E vai ter uma juventude que vai impactar o bairro. Eu estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo isso acontecer. Uma profecia de 15 anos. Mas ninguém chega pronto aqui, irmãos. Ninguém chega aqui nadando no dinheiro. Ninguém. Obedece. Se agrega, congrega. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aprende a ser submisso. Aprende a ser submissa. Mesmo sem entender nada, obedeça. Obedeça e você vai ver a glória do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E para encerrar, irmãos, mesmo na condição de pastor do rebanho, pastor presidente, grandes coisas. Tem dia que eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, fala comigo que eu não estou entendendo nada. Daqui a pouco Deus se esclarece. As coisas começam a encaixar como uma engrenagem, irmãos. E as vidas começam a ser abençoadas. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas preferem cruzar os braços do que se envolver. Na última quinta-feira, nós colocamos aqui 12 horas de oração. Eu pedi 12 pessoas que se comprometessem. Mas eu confesso aos irmãos, eu queria que a pessoa que levantasse a mão fosse só a cabeça da tribo. Falei, pô, atrás dessa pessoa vai vir mais pessoas. A porta da igreja está aberta. Eu estou desocupado. Vou lá orar junto com meus irmãos. Foi uma luta até para manter a porta da igreja aberta. Irmãos, eu entendo que um obreiro ele não tem que ser arrastado, irmãos. Um irmão, um crente, o pastor não tem que ficar insistindo para ele se voluntariar, para ele cooperar. Se o erro está em mim, aceite minhas desculpas agora. Agora, se está em você, reveja seu conceito. Porque nessa forma negligente, a obra está como está. Imagina se você se doar mais um pouquinho. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí quando chegou a noite, irmãos, a glória de Deus se manifestou nesse lugar. Então eu quero te fazer um pedido. Não deixa Jesus chegar para você. Não permita que isso aconteça. Porque a parte dele, ele já fez. Ele já se entregou por nós, irmãos. Jesus desceu do céu. Abriu mão da sua santidade, quando recebeu o meu e o seu pecado. Que foi o fato que fez ele transpirar sangue. Jesus não transpirou sangue com medo do diabo. Negativo. Ele transpirou sangue só de pensar em adquirir o meu e o seu pecado. Que ele é tão santo, que só de pensar em tomar nosso pecado, ele transpirou sangue. Uma agonia. Sofreu, irmãos, para nos condicionar tudo isso. Irmãos, eu prego o que prego aqui hoje, porque está chegando a hora. Está chegando a hora, irmãos. Nem todo mundo vai ouvir a trombeta tocar, porque Deus vai te chamar antes. Quem sabe Deus não me chama antes. A gente bate no peito e diz, nós somos a geração do arrebatamento. Ninguém aqui sabe o dia. Ninguém aqui sabe a hora.
Mas se você reconhece que você não tem sido justo com Deus, porque tem gente que diz que é de Deus, mas não tem como ser de Deus, irmão, sem congregar. Jesus disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o Deus Pai é o lavrador. Jesus está falando de congregar, irmãos. Jesus está falando de estarmos unidos, reunidos. Jesus está falando, sabe, irmãos, de responsabilidade. Existem árvores que dão fruto no tronco, mas a grande maioria, os frutos são nos galhos, são nos ramos. Fique de pé que eu quero orar por você. Recebe essa palavra de reflexão. Recebe essa palavra de reflexão. Está na hora da gente fazer alguma coisa. Pastor, o que é que eu faço? Se apresenta, se achegue. Seja conhecido na sua igreja. Seja conhecido, irmãos. A pessoa assídua, o povo sente falta quando falta. Só se atrasa, o povo já está procurando. O irmão que senta do seu lado, poxa, fulano ainda não chegou, ciclano ainda não chegou. Teu telefone vai tocar, vão perguntar se está acontecendo alguma coisa, o que houve. Quando essas coisas começar a acontecer, saiba que você já está se tornando alguém. Você está criando uma identidade no mundo espiritual, e Deus conta com você. Não é possível que não tenha ninguém no meio dos seus que necessite de um socorro. Não é possível que você olhe para um lado e para o outro, não vê ninguém necessitado de Deus. Nem sempre vai ser o pastor, irmãos. Nem sempre vai ser o ministério. Deus quer usar você. E Ele vai usar você. Quem crê nisso? Feche seus olhos, por gentileza. Faça uma reflexão. Eu creio que você vai mudar. Eu creio que nós vamos melhorar. E quando Jesus nos chamar para qualquer coisa, porque se Ele chama, Ele nos garante. Se falharmos, Ele corrige. Se nos sentirmos fracos, Ele nos faz forte. Se nos reputamos como indoutos, Ele dá sabedoria e inteligência. Não tem desculpa, não tem escapatório. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Essa semana, meus velhinhos, patrimônio da igreja, Ademar, seu Djaí, eles falaram comigo: pastor, essa questão de ir para o altar pregar não é a chamada? Falei, sim. Aí o senhor Ademar, como sempre, me deixa aqui na portaria, porque eu amo ir abrir e fechar essa porta. Mas sabe que hora que ele chega? O culto começa às 18h30 aos domingos. 17h30 o senhor Ademar vai encostando aqui, porque ele entendeu o ofício dele. A gente diz: me coloca para isso, mas cadê você? Me coloca para aquilo, cadê a responsabilidade? Porque você não vai ser chamado para fazer, você vai ser chamado porque você faz. Jesus não vai te chamar porque você vai se tornar um crente lá no céu. Tu tem que ser crente aqui agora. Só vai para o céu quem for crente aqui agora. Só vai ter galardão para quem fizer hoje. Tem gente que está esperando consagração. O ano que o pastor me consagrar, o ano que eu for pastor, eu vou começar a dar conselho pastoral. Que nada, rapaz. Se Deus está te chamando hoje, seu coração ferve hoje, começa a crescer espiritualmente. E o que fugir da tua competência, chama os maiores. Chama os presbíteros, chama os evangelistas, chama os pastores, chama os diáconos.
Só não fique de braço cruzado. Não vai ter desculpa. Ah, não era tempo de figo. É a desculpa. Ah, eu estava ocupado. Ah, eu tinha que fazer isso. Ah, eu tinha que fazer aquilo. Chega de desculpa. Começa a se dedicar um pouquinho mais para Deus, que você vai ver a coisa mudar. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Somos todos dependentes. Mas Deus quer uma coisa: espírito voluntarioso. Espírito voluntarioso. Pessoas que se coloquem na brecha para fazer em prol do reino. Fiquem atentos aí, irmãos. Tem coisas grandes aí para acontecer. Se necessário for, irmãos, a gente volta para as ruas, levar alimento, tirar mendigos da rua, só para te agregar alguma coisa. Tia Fernanda, cadê ela? Tá aí ainda? Fecha a porta da salinha, tá? Eu não quero mais mulher nenhuma na salinha. O plantel que está lá está ótimo. Vão precisar de voluntariosas para outras coisas agora. Todo mundo que entra aqui quer ir para o departamento infantil. Não, vai para frente. Vai para a guerra. Não diminuindo o departamento infantil, até porque departamento infantil é chamada. Mas todo mundo chega aqui querendo fazer... Ah, não, eu quero ir para o departamento infantil. Até vinha um pregador famoso. Mas deixa esse assunto para outro dia. Feche seus olhos aí, curva a sua serviço, que eu quero orar por você. Ó Deus, o Pai. Certa feita os discípulos disseram: duro esse discurso. Mas só se preocupa em pregar e alimentar a tua noiva, aqueles que de fato amam. Porque quem ama corrige, quem ama cobra, quem ama vai atrás, quem ama desperta, quem ama não lava as mãos como Pilatos, quem ama insiste, quem ama persiste, quem ama luta, quem ama arregaça as mangas, quem ama não abre mão, quem ama se dedica. E eu sei que o Senhor vai honrar a fé de muitos aqui. Pai, talvez o sermão ministrado não tenha servido para todos, mas se alcançou sequer um coração, o Senhor me certifica que não foi da minha carne. O Espírito Santo te convida a um posicionamento. Deus tem sido bom contigo. Deus tem cuidado de ti. Ele não tem deixado faltar nada. A tua saúde está em dia. A tua casa está em dia. E a pergunta que não quer calar: o que falta para você se posicionar? Ele não quer que você se posicione num leito, em situação adversa. Ele quer você com a mente sã, com o corpo são. Ele quer você livre e liberto para fazer a sua obra. Eita! Eu sinto ele aqui. Alguém que reconhece que tem negligenciado a obra. Alguém no nosso meio que reconhece que tem falhado na missão. Alguém que reconhece que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que tem feito tão pouco por tudo que Ele tem derramado sobre a sua vida. Se alguém se acuse aí, que eu quero orar por você. Ei, Ramaia, alablando assim a terra. Você não vai ouvir o que Jesus disse à figueira: seca-te e ninguém colhe de ti frutos. Você não vai ouvir isso não.
Você vai ouvir: bem-vindo, servo e fiel, entra no repouso do teu aposento. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da Robson, abre o link aí, vê quem é que está na linha aí. Deus está mandando dizer para esse irmão, para essa irmã que está acompanhando o culto pela internet: Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Alam, daragaio. Usa-me, sonda-me, Senhor. Isso aqui não é pelo pastor Fábio, não. Isso aqui é por ele, o dono da obra. Isso aqui é pelo dono da vida. Coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, uns irmãos aí, uns irmãos. Vai ter renovo aqui, vai ter renovo aqui. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, sobre abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser. Cadê a jovem para abraçar a Mariana aqui, ó? Olha a Mariana aqui, a jovem Mariana. Cadê as irmãs que oram aqui, ó? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Fruto, missionária Ângela. Fruto, diácono Leonardo. Enche-me. Até o pequeno Fabiano quer dar fruto. Cadê as irmãs que oram? Pode tocar aí, pode tocar. Unge a todos que vieram à frente. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, aleluia, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha. Vamos, irmãs, trabalhar aqui, ó. Como abrigo no deserto. Toca lá. Veja que É aqui, irmãos. Aqui, ó. Aqui, ó. Alablando da Xandaragai. De qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha. Abraça, abraça, Márcio. Vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Demilson. quebranta-me, Alabaragaio. transforma. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Enche, Senhor. Epa, eca, daragai. Irmãos, baixinho, 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 baixinho. Irmãos, a quantidade de crente que tem aqui. Missionária Nádia, a quantidade de crente que tem aqui.
é o suficiente para incendiar Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro. Sim ou não, Wallace? A quantidade de crente que tem aqui, Darlene, Rafael, Diogo, é o suficiente para incendiar, Wagner, Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro. Se cada um fizer a sua parte. Vai faltar espaço aqui. Vai faltar espaço, Marques. Jonathan. Vai faltar espaço, Vitor. Vitor Hugo. Vai faltar espaço. Vai faltar espaço. Nós vamos precisar procurar um lugar maior. Andarabagaxaria. Ebimamandarabakalabagaxa. Ebimandarabagasharia daragai. Alablandacia andarabagaxaria. Ebamamandaragasharia daragai. Passa a criança para alguém, Rafael. Você e Darlene, passa a criança para alguém. Quero um casal. Eu quero um casal. Depressa, depressa, depressa. Isso. Atrás do Saulo. Você no varão, a Darlene na varoa. Há um mistério na vida desse casal. E Jesus tem pressa, tem pressa. Tem... Repita, ora, Rafael. Transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como pôr do sol das águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Irmão, já encerrando, excedi demais. Mas é por vidas, é por almas,